Aqui na lista 1 de Física da primeira quinzena, estamos fazendo uma revisão sobre transformações gasosas. O primeiro item pede para a gente expor a equação geral dos gases e explicar. A equação geral dos gases, ela é o quê? Ela relaciona a pressão, são três variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura, certo? O que acontece com essas variáveis de estado? Elas são submetidas a transformações em um estado inicial, tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura, e passam a ter estados finais, ou seja, uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2. De que forma isso acontece? Podemos ter essa explicação por meio da equação geral. Qual é essa equação que relaciona essas três variáveis de estado? Pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1, depois submetidos a uma transformação aqui, eles vão ter o quê? Uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Ou seja, eu tenho três variáveis de estados que, submetidas a um estado inicial, a certa transformação, elas vão ter um estado final, relacionando pressão final, volume final e temperatura final. Bem simples aí a nossa equação geral dos gases. No item 2, já temos aí uma aplicação dessa expressão. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus a 700 mmHg. O novo volume desse gás a 57 graus e 500 mmHg de pressão será de... Então, a primeira coisa a ser feita aqui é a gente identificar quais são os valores, ou seja, o que é pressão, o que é volume, o que é temperatura. E sabemos que a temperatura ela precisa estar em Kelvin. Aqui temos uma temperatura em graus Celsius e aqui em graus Celsius. Então vamos lá. Mediu-se a temperatura de 20 litros. Então eu sei que o volume 1 é 20 litros. E o valor encontrado foi de 27 graus, que é o quê? A nossa temperatura inicial, 27. Como ela está em graus, o que devemos fazer? Somar 273 para poder converter em Kelvin, o que nos vai dar uma temperatura de 300 K. A 700 mmHg. 700 mmHg é pressão, então temos aí uma pressão 1 de 700 mmHg. Então o primeiro passo é isso, a gente identificar quais são esses valores e listá-los. O novo volume, se está procurando um novo volume, então estou procurando quem? V2. Há uma temperatura de 57 graus, então a temperatura 2 vale 57. Novamente temos que transformar para a temperatura Kelvin, o que nos vai dar 330 K. E sobre a pressão 2 de 500. Tendo todos esses valores listados, agora é só substituir nessa expressão geral dos gases. Ou seja, vamos ter aqui, quem é a pressão 1? 700, que vai multiplicar o volume 1, que é 20, dividido pela temperatura 1, que é 300. Isso é igual a quem? A pressão 2, 500, vezes o volume 2 que queremos encontrar, dividido pela temperatura 2, que vale 330. Agora só resta fazer os cálculos de forma a isolar V2. Então vamos isolar V2 aqui. Então eu tenho, vou fazer aqui embaixo, que 300 que multiplica 500 que multiplica V2, estou multiplicando o cruzado, é igual a quanto? A 700 vezes 20 vezes 330. Para isolar o V2, temos que passar o 300 e o 500 dividindo. Então, V2 é o quê? 700 vezes 20 vezes 330 dividido por 300 vezes 500. O que nos vai dar um total de... O que eu tenho que fazer? Multiplicar 700 vezes 20 vezes 330 e dividir por 300 vezes 500. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 30,8 litros.
certo? Então, o novo volume desse gás que o exercício está solicitando aqui será de um volume V2 de 30,8 litros, certo? Então, encontramos aí o novo volume. Então, vamos lá para a questão 3. Um gás ocupa um volume de 500 ml, a pressão de 2 atmosferas, ou seja, ATM, né? Qual é o volume desse gás a pressão de 4 atm na mesma temperatura? Então, temos que interpretar uma coisa aqui, ó. Se ele está falando que é a mesma temperatura, então significa que eu tenho a temperatura constante. Então, o que vai acontecer? Enquanto eu tenho a temperatura constante, eu vou observar o que vai acontecer com a pressão e o que vai acontecer com o volume que continua variando. Então, vamos aplicar na fórmula. Então, eu tenho o quê? Questão 3 aqui. Como a temperatura é constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Então, a transformação isotérmica, eu tenho o quê? P1, que multiplica V1, é igual a P2, que multiplica V2. Quem é P1? P1 é 2 atm. Então, eu tenho 2. Quem é o volume 1? 500. Certo? Agora, quem é P2? P2 é 4 atm, que multiplica V2, que é a temperatura, o volume que está sendo procurado. Então, 2 vezes 500 eu tenho 1000, 4V2. Agora eu vou isolar o valor de V2. Então, V2 vai ser o quê? 1000 dividido por 4, o que nos vai dar um volume de 250 ml, que é a nossa resposta. Então, o novo volume desse gás a pressão de 4 atm, que é o nosso V2, vai ser o quê? 250 ml. Respondemos a questão 3. A questão 4 é bem similar. Ela diz o seguinte: um gás mantido a pressão constante. Então, se eu tenho pressão constante, já identifiquei que é uma transformação isobárica. Ocupa o volume de 30 litros a temperatura de 23 graus. Se eu tenho uma temperatura aqui em graus, eu já tenho que lembrar que eu tenho que converter para Kelvin. Qual será o volume quando a temperatura for 220 K? Então, essa temperatura já está na escala Kelvin, eu não preciso fazer nenhum tipo de transformação. Então, vamos aqui resolver. Se trata de uma transformação isobárica, então o que vai acontecer? Eu vou relacionar o volume e temperatura. Então, eu tenho que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Só que quem é 23 graus? Que é a nossa temperatura 1, né? Temperatura 1, 23 graus. 23 graus eu vou somar com 273 novamente. Encontramos no exercício anterior que vale 300 K. Agora só basta fazer a substituição na fórmula. Quem é o volume 1? O volume 1, que o exercício nos deu, é 30 litros. Então, eu tenho 30 dividido por temperatura 1, que vale 300, que multiplica quem? V2, que é o volume que eu quero encontrar, dividido pela temperatura 2, que vale 220. Então, novamente, é só fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, eu tenho que 300 V2 é o que? 220, que multiplica 30. Então, V2 é o que? 220 vezes 220 vezes 30, eu vou ter o que? Eu tenho aqui, então, que é um valor de 6.600. Eu vou passar aqui logo o 300 que está multiplicando o V2, ele vai passar dividindo, né? Então, dividido por 300. Isso implica que o meu volume vai ser de 22 litros, certo? 6.600 dividido por 300, eu vou ter 22 litros. Então, com isso aí, respondemos a nossa primeira lista da quinzena, sobre uma revisão breve sobre as transformações casóides, certo?